Segundo fontes oficiais, o maior vilão da história da humanidade, Adolf Hitler, deu um tiro em si mesmo em seu bunker no dia 30 de abril de 1945, na cidade de Berlim, junto com sua esposa, Eva Braun. Ela tomou cianeto de potássio, um composto extremamente tóxico e letal. Porém, parece que fomos enganados sobre a morte deles. Jornalistas descobriram que 2 dias antes da sua suposta morte, algumas pessoas viram Hitler fugindo da cidade de Berlim, já que os nazistas estavam perdendo a batalha e ele estaria muito próximo de ser capturado. O líder da União Soviética, Joseph Stalin, nunca acreditou que Hitler havia tirado sua própria vida. Stalin sempre foi cético quanto a isso até sua morte, e nenhuma evidência o convenceu. Hitler não era suicida como se pensava, não era histérico, estava frio e era calculista. Stalin estava obcecado com a possibilidade de Hitler ter escapado da Alemanha no final da guerra. O líder soviético desconfiava que Hitler havia fugido com a ajuda de aliados, mas não se sabia ao certo os motivos dessa obsessão. No entanto, as suspeitas de Stalin merecem atenção especial, devido a um fato de que após a rendição da Alemanha, prisioneiros de guerra nazistas revelaram em interrogatórios que a partir de 22 de abril deixaram de receber ordens diretas de Hitler e de seu alto comando. Ou seja, os líderes militares alemães relataram que nos últimos dias antes da queda de Berlim, houve uma interrupção nas comunicações e comandos vindos do bunker de Hitler. Oficiais de alta patente do círculo próximo de Hitler disseram em interrogatórios que ficaram surpresos com as mudanças em seu comportamento após o início dos bombardeios em Berlim. Eles notaram que quando Hitler saía de seu escritório, sua aparência e maneiras eram bastante diferentes do habitual. No entanto, ninguém desconfiou que já havia outra pessoa no lugar de Hitler. A explicação veio posteriormente. Após uma tentativa de assassinato contra Hitler, os nazistas decidiram usar um sósia para substituí-lo periodicamente. O objetivo era garantir maior segurança ao verdadeiro líder. Assim, os oficiais do alto escalão só perceberam as mudanças drásticas em Hitler após o início dos bombardeios, quando o sósia já o substituía com certa frequência. Porém, na época, não imaginavam que estavam diante de um impostor e não do verdadeiro líder nazista. Inicialmente, os historiadores aceitaram a versão oficial de que o cadáver encontrado em Berlim era de Hitler e que ele foi enterrado lá. 2 renomados historiadores britânicos, Simon Dunstan e Anxious Williams, conduziram uma extensa investigação independente por 5 anos sobre o assunto. Dunstan e Williams viajaram o mundo atrás de provas, reunindo uma grande quantidade de documentos históricos. Também interrogaram diversas testemunhas oculares dos últimos dias de Hitler na Alemanha. Após uma investigação minuciosa, os 2 historiadores ingleses se convenceram de uma versão bastante diferente da oficial. As evidências obtidas levaram a acreditar em um fato terrível. Eles descobriram que Hitler não teria morrido em Berlim. Mas onde será que um dos homens mais cruéis que já existiu nessa terra teria passado os últimos dias de sua vida? É isso que vamos descobrir no decorrer desse vídeo. Contradizendo a história oficial, evidências indicam que um dos maiores vilões da Segunda Guerra, Adolf Hitler, conseguiu escapar da Alemanha em 1945 e se esconder na Argentina. De acordo com historiadores, a fuga foi organizada por Martin Bormann, um dos homens de confiança de Hitler à frente do partido nazista. Bormann era chefe da chancelaria do partido e secretário pessoal do líder nazista. Bormann é descrito como um homem extremamente discreto e misterioso. Sua proximidade com Hitler permitiu que organizasse a fuga do século, retirando o ditador da Alemanha nos últimos dias da guerra e levando-o em segurança para a Argentina. Em 1943, percebendo que a Alemanha estava perdendo uma guerra, Martin Bormann iniciou uma operação secreta chamada Terra do Fogo. O objetivo era transportar e esconder bens valiosos do regime nazista, como ouro, joias e obras de arte, em portos seguros fora da Alemanha. Além disso, Bormann queria preparar um refúgio protegido para onde Hitler e seu próximo círculo pudessem escapar, caso precisasse abandonar a Alemanha. A ideia era provar condições para que o nazismo e a liderança de Hitler renascessem após o fim da guerra. Bormann escolheu esconder Hitler na Patagônia, no sul da Argentina. Era uma região pouco habitada, com presença de colonos alemães desde muito tempo. No mesmo ano, houve um golpe na Argentina que levou Juan Domingo Perón ao poder. Perón tinha simpatia pelos nazistas e durante seu governo facilitou a chegada de Hitler à Argentina. Antes da fuga, Bormann já havia enviado enormes quantias em ouro roubados da Alemanha para a Argentina. Estima-se que apenas o ouro valesse 50 bilhões de dólares em preços atuais. Na organização da fuga, Bormann teve a ajuda de outros líderes nazistas, como Heinrich Müller e Hermann Fegelein,
seu amigo e cunhado de Eva Braun. No dia 28 de abril, por volta da meia-noite, a fuga de Hitler começou. Hitler, Eva Braun, Bormann, Fegelein e mais 6 homens deixaram silenciosamente o bunker em Berlim, usando uma passagem secreta para o metrô. Eles viajaram 3 horas pelo túnel até chegar à estação Ferby. Ao sair na estação, os fugitivos encontraram tanques e veículos blindados, esperando para levá-los até uma pista improvisada no aeródromo de Darey-Hohenzollern, a cerca de 1 quilômetro dali. Bormann não estava com eles, pois tinha assuntos pendentes no bunker antes de se juntar à fuga. No aeródromo, os fugitivos embarcaram em um avião que era pilotado por Peter Baumgart. A aeronave levou o grupo até um campo de pouso na Dinamarca, na cidade de Tonning. 5 anos depois, Baumgart testemunhou em um julgamento na Polônia que havia pilotado o avião que tirou Hitler e Eva Braun da Alemanha na véspera do suposto suicídio deles em Berlim. Porém, ninguém levou sua declaração a sério na época. Após ser solto da prisão em 1951, Peter Baumgart desapareceu misteriosamente. Nenhum jornalista ou historiador tentou descobrir o que aconteceu com ele. Sua participação crucial na fuga de Hitler acabou obscurecida e ignorada. Depois de deixar a Dinamarca, o grupo de Hitler embarcou em outro avião com destino à base aérea de Travemünde, na Alemanha. De lá, pegaram um terceiro avião até a base da Força Aérea Espanhola em Reus, perto de Barcelona. Os espanhóis forneceram esse avião para não deixar pistas da participação deles na fuga de Hitler. O avião levou os fugitivos até as Ilhas Canárias, onde havia uma base secreta nazista na ilha da Tenerife. Enquanto isso, em Berlim, Bormann e Müller eliminavam as pistas da fuga no bunker de Hitler. Eles plantaram cadáveres falsos para fazer parecer que Hitler e Eva Braun haviam se suicidado lá. O plano elaborado por Bormann conseguiu levar Hitler de avião da Alemanha até o esconderijo nas Ilhas Canárias, apagando o rastro da rota de fuga. O cadáver falso de Hitler era, na verdade, de Gustav Wehler, um parente distante encontrado pela Gestapo em 1941. Ele foi escolhido por se parecer muito com Hitler. Wehler desapareceu misteriosamente e foi levado para uma base secreta. Lá recebeu treinamento intenso para se passar por Hitler. Estudou todos os seus hábitos e maneirismos e foi ensinado a andar e falar como ele. A semelhança era impressionante. O sósia Gustav Wehler, preparado em total sigilo, foi fundamental no plano de Bormann para encenar a morte de Hitler no bunker, enquanto o verdadeiro ditador fugia para a Argentina. Além de Bormann e Müller, ninguém no círculo de Hitler sabia da existência do sósia Gustav Wehler. Para treiná-lo, Wehler assistiu às gravações de discursos e aparições de Hitler. Quando Bormann recebeu a confirmação da fuga de Hitler, ordenou que Wehler e uma atriz loira fossem mortos e seus corpos deixados no bunker para serem achados pelos soviéticos. Assim, os russos acreditariam que eram os cadáveres de Hitler e Eva Braun. O uso do sósia, preparado em segredo absoluto, foi parte fundamental do plano de Bormann para encenar o suicídio de Hitler, enquanto o verdadeiro escapava de Berlim rumo à Argentina. A base secreta nazista, denominada Foice de Inverno, ficava em uma ilha deserta nas Canárias. Bormann a criou para ser o ponto de partida da fuga de Hitler. De lá, Hitler e seus seguidores embarcaram em um submarino rumo à Argentina. Fizeram uma longa jornada submarina de 8,5 km até chegar à costa sul-americana. Na noite de 28 de julho, o submarino aportou na Argentina. Hitler e seu grupo foram levados de avião para a fazenda San Ramón, no interior, uma área controlada por colonos alemães onde poderiam ficar escondidos. Hitler ficou escondido na fazenda San Ramón por 8 meses sob proteção de lideranças nazistas locais. Em março de 46, os trabalhadores da fazenda foram avisados que o hóspede havia morrido em um acidente de carro e seu corpo havia queimado a ponto de ficar irreconhecível. Na verdade, isso foi encenação. Hitler foi levado para uma mansão isolada nos Andes, às margens do lago Nahuel Huapi. A área ao redor era controlada por postos de observação nazistas. Hitler ficou neste refúgio secreto com segurança total até outubro de 55. A notícia falsa da morte de Hitler em 46 foi estratégia para despistar sua localização. Enquanto isso, ele seguiu protegido pelos nazistas em sua mansão nos Andes argentinos. Em 48, Bormann estabeleceu uma guarita militar para vigiar Hitler na mansão. Anos depois, após um golpe que derrubou Juan Perón da presidência da Argentina, Bormann levou Hitler para outro esconderijo remoto em Terra do Fogo. Lá ficou sob os cuidados de seu médico e mordomo pessoal, o ex-oficial nazista Heinrich Bethe.
Em fevereiro de 62, Hitler sofreu um derrame e entrou em coma. No dia 13, o Dr. Lehmann declarou sua morte, aos 73 anos de idade. Sobre Bormann e Müller, sabe-se que ainda estavam vivos na Argentina em 1980. Quando e onde faleceram não existem dados. Ambos os nazistas sabiam encobrir bem seus rastros. Sobre Eva Braun e suas filhas também quase nada se sabe. Os detalhes exatos sobre o que aconteceu com Hitler e os principais líderes nazistas após a guerra ainda são um mistério. Muitos documentos e evidências foram destruídos. Acredita-se que Bormann e Müller viveram por décadas escondidas na América do Sul sob identidades falsas. E assim, foi o fim da vida de um dos homens mais cruéis que a Terra já teve. Se assistiu até o final, peço gentilmente que se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.